Olá, Carlos Borges aqui e vamos dar prosseguimento à leitura do artigo. Só um minutinho aqui. Epidemia transexual. A epidemia transexual, histeria na era da ciência e da globalização, de Marco Antônio Coutinho Jorge, Natália Pereira Travassos. Essa é a parte 3. Sigamos ao texto. O subtítulo: Histeria e Estrutura. Todo sujeito falante, porque falante é histérico. Esse é o mistério da histeria, talvez incompreensível fora do campo da psicanálise. A histeria é a estrutura discursiva de base do sujeito falante, esclarece José Monsigny. Lacan escreveu uma tema do discurso da histérica, do histérico, para situar nele a estrutura discursiva em que o sujeito, produzido originalmente pelo discurso do mestre, no qual ele é alienado nos significantes do outro, interroga o saber sobre a diferença sexual, a binaridade significante, que reparte o campo do sexual em dois sexos absolutamente distintos, homem e mulher, é interrogada pelo histérico a partir daquilo que é impossível de ser apreendido pelo significante, o objeto A. Assim, na posição de agente do discurso, o sujeito surge dividido como efeito da linguagem no conflito sintomático, mas sua verdade é que ele se coloca como objeto do desejo, o objeto A, indecifrável para o outro, e todo saber que o mestre produzir será impotente para dar conta do enigma da sexualidade. Tendo certeza, vez feito um lapso no seminário, e se autodesignado no feminino, Lacan se disse um histérico analisado que ainda tinha, contudo, alguns resíduos sintomáticos. A histeria significa uma interrogação sobre o real do sexo, ou seja, sobre o enigmático objeto faltoso da pulsão, que, assim como formulou Freud, não é específico, mas, ao contrário, é inteiramente variável e inapreensível. Todo e qualquer objeto pode ocupar o lugar do objeto da pulsão. Daí a diversidade da sexualidade humana, diferente do funcionamento instintivo dos animais. Todo saber que se propõe a abarcar esse real do sexo, o impossível de ser representado pelo simbólico, pela linguagem, será questionado pela histérica. Por isso, ela se dirige ao mestre, o mestre da contingência, seja ela qual for, religião, ciência, psicologia, sexologia ou psicanálise, para demandar um saber sobre o sexo e, em seguida, destituí-lo de sua potência. Pois o que ela sustenta é que não há saber possível sobre a diferença sexual, evasiva a todo e qualquer saber. Diferentes disciplinas científicas visam contribuir a produzir saber sobre a sexualidade, mas o único que derrogou a histeria de sua presunção combativa do saber do mestre foi o saber freudiano, construído em torno da bissexualidade estrutural, que inclui nela mesma o real pulsional, objeto A, inapreensível pela linguagem. As figuras clínicas da histeria correspondem a essa indagação sobre o sexo que ela encarna com seus sintomas. A figura da outra mulher ou do outro homem que traz embutida nela a dor sobre o que ele tem que eu não tenho. A manutenção da insatisfação
que preserva o desejo da histérica, a identificação com o desejo do outro, que visa interrogá-lo. Essa evasiva do quadro histérico, ao saber médico, se explica quando se entende que os sintomas histéricos não remetem ao discurso médico, como signos ou sinais médicos, mas ao próprio sujeito como significantes que o representam. Como assim revelou Freud, não há inscrição da diferença sexual no inconsciente. Assim, no campo simbólico, no qual o sujeito é representado, do qual ele é efeito, a diferença sexual não encontra uma distinção certeira como aquela exposta na imagem da genitália, ou no real do corpo pelas ciências da anatomia, endocrinologia, embriologia e genética. Desde os primeiros relatos sobre o desacordo entre o corpo e a identidade sexual, a medicina busca solução para corrigir o erro da natureza, entre aspas, de que sofre o transexual, sobretudo pelo aprimoramento das técnicas cirúrgicas e da terapia hormonal. A gravidade está no fato de a ciência acabar criando e até promovendo a demanda de transformação corporal para o sujeito histérico, que não encontrará apaziguamento do seu conflito através dela. A frequência igualmente crescente de casos de sujeitos que buscam a destransição após terem mudado de gênero fala a favor da perene insatisfação que condiciona o desejo na histeria. A certeza transexual de pertencer ao sexo oposto a seu sexo biológico é uma tentativa de dar uma resposta consistente à questão: qual o meu sexo, homem ou mulher? Que remonta aos primórdios da psicanálise. Da questão da paciente Dora sobre o seu sexo até o questionamento feito por Freud a Marie Bonaparte sobre o que quer a mulher. A resposta ao enigma da diferença sexual possui estrutura de ficção. Toda resposta cabe, mas nenhuma consiste na verdade absoluta. Novas formas de histeria se apresentam hoje, mas talvez a mais frequente delas seja a transexualidade, que invadiu a clínica médica, afirmando a disparidade entre anatomia e subjetividade, forma última de interrogar o saber sobre o sexo. O que é o homem? O que é a mulher? Se no início se concebeu a transexualidade como uma forma sintomática da psicose, hoje fica claro que nem toda transexualidade é psicótica. Ao contrário, hoje a histeria pode ter se aproximado da transexualidade para postular sua perene pergunta sobre a verdade do sexo. Subtítulo: Epidemias de histeria. Aquilo que podemos qualificar hoje como uma verdadeira epidemia de histeria trans no mundo contemporâneo possui antecedentes célebres. Surpreende, contudo, que não haja nenhuma referência às grandes pandemias de histeria em importantes obras históricas. Sigmund Freud, em seu primeiro artigo sobre a histeria, escrito em 1888, para a Enciclopédia Médica Villaret, recorda a ocorrência dessas epidemias. Citação: na Idade Média, as neuroses desempenharam um papel significativo na história da civilização. Surgiam sob a forma de epidemias em consequência do contágio psíquico e estavam na origem do que havia de real na história da possessão pelo demônio e da feitiçaria. Dentre as mais famosas epidemias que ocorreram estão a de 1634,
em Loudun, no nordeste da França, e em 1692 em Salem, nos Estados Unidos, onde 19 mulheres foram enforcadas, muitas morreram presas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e realizar pactos com o demônio. Mas uma epidemia de histeria ocorrida em Morzine, na França, na segunda metade do século XIX, chama a atenção por representar à perfeição o deslocamento na cultura da dominância do discurso religioso para o discurso da ciência. Ela ficou inscrita nos registros médicos como epidemia histerodemonopática. Morzine é uma comuna nos Alpes franceses, na qual, durante 16 anos, entre 1857 e 1873, ocorreu uma espantosa epidemia de histeria. Segundo os relatos médicos, tudo começou no dia 14 do mês de março, com a crise de uma menina de 10 anos. Perrone Tavernier, que estava naquele momento feliz pela proximidade de sua primeira comunhão, saindo da igreja determinado dia, viu uma menina ser retirada do rio, onde quase se afogara. Embora impressionada e amedrontada, não deixou de ir à aula das freiras, mas poucas horas depois caiu em sua carteira como se estivesse morta, assim permanecendo durante horas. Alguns dias depois, a mesma coisa ocorreu na igreja, e alguns dias mais tarde, episódio idêntico ocorreu em sua casa. A partir daí, isso passou a ocorrer de tempos em tempos. O caso de Perron é seguido 2 meses depois pelo de outra menina, igualmente futura comungante. Os boatos sobre a situação das duas, descrita nos relatórios como sendo muito pias e de uma inteligência precoce, louras, com um aspecto franzino, mas, no entanto, bem comportadas até então, se espalha rapidamente em narrativas dos fatos, dos gestos e das palavras de ambas. Elas apresentam alucinações de conteúdo místico que serão responsáveis pela interpretação a ser atribuída a esse fenômeno. A citação: elas permaneceram imóveis e viravam os olhos para o céu, depois estendiam os braços para o alto, pareciam receber alguma coisa, faziam movimentos de alguém que abre e lê uma carta. Essa pretensa carta lhes causava ora um grande prazer, ora lhes inspirava um profundo desgosto. Depois disso, agiam como se tornassem a dobrar o papel e o devolvessem a um mensageiro invisível que o tinha trazido. Logo após, voltando-se a si, elas contavam que haviam recebido uma carta da Santa Virgem, dizendo-lhes coisas bem amáveis, e que, a seu convite, tinham estado no paraíso, o que era muito bonito. Quando a carta desagradava, diziam que tinha vindo do inferno. Tais fenômenos, que ninguém podia explicar, foram se alastrando a um grande número de crianças, jovens, meninas e mulheres. Havia na história remota de Morzine o relato da presença de feiticeiros que, desde o século XVI, assombravam a localidade e eram responsáveis pela infinidade de pessoas possuídas por demônios que caíam nas malhas dos tribunais da Inquisição. Afirmava-se igualmente que os episódios de possessão haviam atingido a comunidade em 1707. Assim, a hipótese inicial sobre os eventos de março de 1857 não poderia ser outra senão a da possessão diabólica. É nesse ambiente receptivo às hipóteses religiosas que o mal que o pai de Perrone pergunta se alguém a tocou. Ela responde que uma velha de Guest, uma aldeia vizinha, a tocara no ombro. Depois afirma que fora Chauplanais, o adjunto do prefeito, que lhe passaram mal.
Com a designação do feiticeiro, abre-se o campo da possessão e a crença no demoníaco, reatando com a tradição inquisitorial do passado. Agora proliferam predições das meninas sobre os próximos a serem acometidos do mal. O demônio se apresenta em toda parte. Umas confessam que ignoraram o mal, como o mal as tomou. Outras asseguram mesmo que, enquanto foram bem comportadas, não acreditavam muito na possessão de suas colegas, mas que o mal as obrigou a acreditar. Em geral, todas o atribuem a um olhar, a um toque, a um malefício desse ou daquele indivíduo que elas acusam de feitiçaria. Mas nada detém o avanço das superstições que proliferam exponencialmente, tal como na cena do Fausto de Goethe, que antecede o surgimento de Mefistófeles. Algumas meninas apresentam crises ao verem um cão preto cruzar o seu caminho ou passar diante de suas casas. Ele não era senão Chalplanais metamorfoseado. Certo médico concluiu que era mais difícil afirmar o que não provocava a crise do que o que a desencadeia. Mas ficou estabelecido pelos médicos que, em suas pesquisas sobre causas hereditárias, que a viúva Tavernier, mãe de Perron, de 51 anos de idade, sofria de dores de estômago, espasmos e convulsões até 1856. Sintomas que não encontrados depois em cada uma das doentes, e especialmente a dor epigástrica, que sempre surge anunciando o mal. Já o cura de Morzine apela para os bons resultados obtidos pelo exorcismo que visa extirpar o demônio do corpo. Possessão ou doença? Uma batalha de poder foi travada nesse momento entre a religião e a ciência. Por isso, quando entra em cena a medicina, é para fazer com que o seu saber suplante o da religião. O doutor Boet, médico em Morzine, afirmou que se tratava de uma doença, embora paradoxalmente não pudesse incluí-la em qualquer quadro clínico conhecido. O relatório administrativo constatou que o aparecimento de uma estranha doença, na qual predomina um estado convulsivo, acompanhado de fenômenos extraordinários e inexplicáveis. O governo imperial enviou a Morzine um mandatário, o Dr. Constance, médico inspetor-geral de asilos de alienados. Seu saber forneceu a resposta que subverteu o saber religioso e impôs a vitória da ciência médica pela inclusão da possessão no discurso médico. Tratava-se de um tipo de doença, a histerodemonopatia. A estrutura de interrogação própria à histeria leva os histéricos, os sujeitos de modo geral, pois a estrutura discursiva de base na neurose é a histeria, a se referir-se ao discurso dominante da época, ao lugar do saber dominante ao qual será dirigida sua interrogação maior. Quem sou eu? Resposta que será seguida de uma destituição. O que é notável na epidemia de Morzine é o ressurgimento do demônio através do quadro ambíguo de demonopatia histérica, o qual associa curiosamente religião e ciência. Nas epidemias de histeria da Idade Média, tratava-se de inventificar o saber religioso através das possessões diabólicas, que se escreviam na estrutura discursiva da igreja medieval. Agora, em Morzine, estamos precisamente no momento em que a histeria se desloca do discurso religioso para o discurso médico, ou seja, em que surge a confrontação da histeria com a ciência e a histérica passa do estado de possuída ao de doente. Não é um fato anódino que os acontecimentos de Morzine tenham se estendido entre 1857 e 1873,
período que abarca significativamente o intervalo entre a publicação do Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie de Paul Briguet, em 1859, e o início das experiências com hipnose de Charcot com as pacientes histéricas na Salpêtrière na década de 1870. Como sublinha Gerhard Wagerman, Morzine se situa justo entre um primeiro tempo em que a histeria recebe o direito à ciência, Briguet, e um segundo em que ela será reconhecida como entidade clínica, Charcot. Outro fato significativo é que não se tem nenhum relato testemunhal de nenhum dos atores dessa epidemia, embora estes tenham constituído algumas centenas. Apenas os documentos médicos restaram, mas foram jogados no subsolo de bibliotecas, onde permaneceram inacessíveis e empoeirados. A partir dos eventos de Morzine, a histeria passou a se dirigir à medicina e à psiquiatria, onde ela se alojou mais uma vez num lugar estranho, no qual teve ao mesmo tempo reconhecido e negado seu estatuto de doente mental. Com o advento da psicanálise, a histeria adquiriu inicialmente o estatuto de psiconeurose, ao lado das obsessões e fobias, passando em seguida a ser explorada como uma forma excelsa de manifestação subjetiva, a partir do DSM-3, publicado em 1980, a histeria foi retirada dos quadros internacionalmente reconhecidos de classificação nosológica psiquiátrica, o que deve ser interpretado como um rechaço profundo das principais teses psicanalíticas que até o momento dominavam a psicopatologia. Os diferentes elementos que compõem os quadros histéricos foram pulverizados em diversos tipos de transtornos, fazendo com que a histeria desaparecesse como quadro clínico. Terá essa exclusão levado a histeria a se dirigir à medicina e à cirurgia com suas demandas de transição e destransição sexual? Findamos aqui a terceira parte, depois gravaremos ainda a quarta e última parte do artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge. A Old Waycast, Carlos Borges, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.